No vídeo de hoje eu quero ensinar você duas portas que são as principais por onde a dúvida ela entra na vida do ser humano. Quando eu falo a dúvida entra, por que nós precisamos resistir e combater a dúvida? Porque a dúvida é a maior inimiga da nossa fé. Só para você entender isso, tá? Antes de eu falar das duas portas aqui. A dúvida, ela faz a nossa fé ficar neutralizada, ou seja, a dúvida não deixa a nossa fé funcionar. A nossa fé quer funcionar, mas a dúvida não deixa, a dúvida bloqueia a nossa fé. Imagine, por exemplo, na Bíblia nós encontramos a história de um homem chamado Ezequias, né? Ele estava vivendo um momento difícil na sua vida, um momento sério de desafio, ele estava doente para morrer, e ele então, quando recebe essa notícia ruim, ele faz a Deus uma oração, e ele diz: meu Deus, o Senhor se lembra, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho andado com integridade diante do Senhor, da sua palavra, eu tenho feito aquilo que é reto aos teus olhos. Ou seja, a oração, no momento difícil da vida dele, ele apelou para a fé. Se ele tivesse dúvida, a dúvida teria neutralizado a sua fé. Então é o que acontece, por exemplo, com algumas pessoas. O que elas fazem? Elas oram, Deus me abençoa, abre portas, me dê a vitória, eu estou passando por lutas tão grandes na minha vida, mas ao mesmo tempo a dúvida faz ela pensar o seguinte: Deus não está te ouvindo, Deus não está te atendendo, não vai acontecer o que você está pedindo, você está tanto tempo esperando e olha só, nada muda, nada acontece. Você consegue entender? Muitas pessoas vivem isso na vida. Então a dúvida, ela é extremamente perigosa. Ela impede a pessoa de alcançar o que quer, ela faz as pessoas desanimarem. Quantas pessoas que elas não acreditam, por exemplo, que são capazes de vencer porque tem uma dúvida ou várias dúvidas dentro da pessoa. É ou não é verdade? E eu já vou falar em instantes, tá? As duas portas principais por onde a dúvida ela entra. Mas primeiro eu estou mostrando para você o porquê que você tem que se defender da dúvida e como fechar as duas portas, né? Não adianta só saber quais são as duas portas e não saber o que tem que fazer para fechá-las. Eu vou ensinar você. Mas a dúvida faz as pessoas acreditarem em coisas que não existem. Por exemplo, a dúvida faz a pessoa ela viver numa escuridão. Ela está sempre com medo, ela está sempre insegura, ela nunca acredita que vai conseguir. Ela até acredita por um tempo, depois a dúvida entra. Você pode ver que a maior dificuldade que algumas pessoas têm de receberem o batismo com o Espírito Santo é a dúvida. Ela tem dúvida se realmente ela vai receber, ela tem gente que já recebeu, mas tem dúvida se recebeu, se não recebeu, então acaba vendo que não recebeu, não é verdade? Tem gente que tem dúvida se ela é de Deus, se ela não é de Deus. Isso acontece com muitas pessoas, porque nós estamos sujeitos aos nossos sentimentos, nós estamos sujeitos às circunstâncias ao nosso redor, né? Você, por exemplo, não vê a Deus, não podemos tocá-lo, mas você pode ver o seu poder, você pode senti-lo, percebê-lo na sua vida. É como o vento, é como o frio. Aqui no Canadá, por exemplo, não sei se você conhece o Canadá, ou você vê esse vídeo, onde nós estamos, aqui tem dias que são frios, tem dias que são amenos, né? Um dia que é mais quente. Do mesmo jeito que você sente o frio, mas você não vê o frio, mas você sente o frio, é, não é? Você vê a neve, você tem o frio ao seu redor, você sente o frio no seu rosto, você sente o vento gelado no seu rosto, mas você não vê. Assim acontece com a dúvida. A dúvida, ela vem sobre a pessoa,
a pessoa passa a sentir muita dúvida, pensar com muita dúvida, ela passa a crer na dúvida e ela se enfraquece. Entende? Então você precisa combater a dúvida. Vamos falar das duas portas agora. E eu queria primeiro falar da porta que mostra muito bem na palavra de Deus um acontecimento entre Jesus e Pedro, tá? Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas, né? Ele viu Jesus andando sobre as águas, e quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele chamou por Jesus. Jesus disse, não temas, sou eu, o mestre. Eles ficaram assustados. E Pedro disse, se é o Senhor, então deixa que eu vá até aí também. E Jesus disse, vem. E Pedro passou a andar sobre as águas. Mas ele cometeu um erro. Ele passou a olhar para a força do vento ao seu redor. Ele passou a observar o que estava acontecendo ao seu redor, aquelas ondas enormes, né? E começou a assustá-lo. E aí, porque ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. E Jesus, então, ele clamou por Jesus, Jesus o socorreu, pegou na sua mão, socorreu a ele e disse para ele o seguinte, por que duvidaste, homem de pequena fé? Então nós temos aí a primeira porta. Quando a pessoa, ela olha para as circunstâncias. Então, as circunstâncias da vida é uma porta para a dúvida entrar. Porque você olha ao seu redor, você vê cada vez mais difícil a sua vida. Quanto mais você ora, mais você pede, mais difícil fica. Você olha as circunstâncias ao seu redor, elas te amedrontam. Elas falam para você que não tem jeito para você. Elas falam que você não vai escapar, que você não vai conseguir, que não tem jeito para a sua vida, e aí você fica desanimado, você não tem coragem, né? Você vai perdendo as suas forças, você se sente impotente diante dos seus problemas. Por quê? Porque essa porta, chamada circunstâncias, tá? Que estava aberta na sua vida, a dúvida entrou. Você tem que fechar essa porta. Como? Como é que você fecha a porta das circunstâncias para a dúvida não entrar? Olhando somente para a grandeza de Deus. Se nós olharmos para os nossos problemas, eles irão nos assustar, nos amedrontar, você vai ficar perdido. Mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós temos paz. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, nós ficamos bem, nós temos força, nós temos sustento, porque a grandeza de Deus mostra o seguinte, por pior que sejam as circunstâncias, você vai vencer. Eu estava falando sobre o Salmo, né? Muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus a livra. Então, não perca a sua fé, não. Não perca a sua esperança, não. Eu não sei o que está acontecendo com você, que está vendo esse vídeo, mas eu sei que Deus está falando com você agora, porque Ele quer lhe abençoar. E eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, quais são as circunstâncias, os problemas ao seu redor que têm gerado dúvida na sua vida. Escreva aqui agora, é a porta circunstância. Se essa é a porta que tem feito a dúvida entrar na sua vida, escreva aqui agora, eu vou pedir a Deus por você. Escreva aqui, a porta das circunstâncias. Pedro olhou para as circunstâncias, ele olhou para a situação ao redor, a dúvida entrou e ele afundou. Mas você não vai afundar, porque Deus te fortalece, te sustenta e te abençoa. A segunda porta é a porta do pecado. Essa porta é complicada. Por quê? Porque essa porta, ela faz com que a dúvida more em você. Então, quando a pessoa, por exemplo, está em pecado, está com a sua consciência suja, ela vai usar a fé e a fé não funciona. Porque o pecado gera dúvida dentro dela. O pecado faz ela acreditar
que ela não merece aquilo, ela não merece aquela bênção. O pecado mancha a consciência da pessoa diante de Deus e ela não consegue vencer aquilo. Então a segunda porta é o pecado, você tem que fechar aquilo que faz com que manche a sua consciência e você fique fraco espiritualmente. Eu queria que você entendesse isso. Se você tiver com uma consciência limpa e um coração puro diante de Deus, não vai haver dúvida em você. Vai haver a fé, vai haver a certeza dentro de você. E essa certeza é o que vai te sustentar nos momentos difíceis, de lutas, de problemas e de aflições. Qual é a porta que está aberta na sua vida? Das circunstâncias ou do pecado? Escreva aqui nos comentários e eu vou orar por você. Deus vai lhe ajudar a fechar essa porta e essa dúvida vai acabar e você vai ter a vitória que precisa, tá bom? Se esse vídeo lhe abençoa, eu peço duas coisas. Eu queria que você abrisse duas portas, já que nós vamos fechar duas. Primeiro, compartilhe esse link com outras pessoas, familiares, parentes, amigos, que você quer que sejam abençoados, como você está sendo agora. E aqui embaixo tem o joinha, gostei, dê o seu like, clique nele e vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas e elas sejam abençoadas como você acabou de ser.